Vamos começar falando do Flamengo, porque se a gente rebobinar a fita, como diriam os antigos, e fosse há 3 semanas atrás, o Tite era horroroso, o Flamengo ia cair, traz o Galhardo, não serve para ninguém, horroroso, péssimo, não vai dar com o Tite. A torcida foi lá na porta do CT reclamar com os jogadores que não estavam jogando nada. A partir de 2 semanas atrás, Rodrigo, 2-0 no Corinthians, com tranquilidade, e ontem 4-0 no Bolívar, que é o líder do grupo, e deve ser o primeiro colocado final, precisa de mais um ponto para se classificar. O que aconteceu? Qual foi a transformação? Os críticos, os loucos que estavam querendo a queda do Tite, onde moram? Do que se alimentam? Cadê esses caras? Bom dia, Tirone. Bom dia, Alicia. Bom dia, Mili. Então, não é nem 3 semanas atrás, né? Semana passada tinham aposentado o Tite, né? Dito que ele não servia, estava ultrapassado, enfim, já o trabalho dele, comparando aí com os outros técnicos estrangeiros, já não conseguia competir e tal. E aí deu uma virada em uma semana, o que podia acontecer, porque era uma oscilação, e sempre tem essas análises muito. A gente tem análises muito volúveis, né? Muito, às vezes, precipitadas em relação a técnicos. Ele, de fato, fez mudanças, reconheceu ali questões que não estavam funcionando. Acho que as principais são encaixar os jogadores nas posições que eles atuam melhor. Ele trouxe o De La Cruz para jogar de volante, que é como o Flamengo foi bem no início do ano. Então, o De La Cruz, segundo volante, dá outra dinâmica. Ontem saiu ovacionado pela torcida. O Gerson foi jogar como uma espécie de armador pela direita, ponta, armador pela direita, e ontem foi o melhor jogador em campo, partidaço do Gerson, participou de 3 gols, fez o primeiro, deu 2 assistências, ainda deu uma outra bola para o Pedro, que o Pedro perdeu o gol. E aí a gente viu 2 jogos, 6 gols, 0 sofridos. Acho que deu uma ajustada geral, voltou a ter aproximação, o time. Não está se defendendo super bem, mas tem um jogo ofensivo que é justamente o que se cobrava muito melhor. E eu acho que fica um pouco uma lição da gente. É meio precipitado esse negócio de aposentar técnico por conta de oscilação de 2 semanas, dizer que ele não serve para nada, ou ainda mais um técnico do tamanho do Tite, né? Acho que foi uma análise muito dura e muito cedo para você determinar que o trabalho dele não servia, né? Eu acho que ele demonstrou, com adaptações e reconhecimento de erros também, de que, se você considerar desde o início do ano, ele tem um saldo positivo aí em relação ao que tem sido feito. E um fator que eu acho que teve no jogo de ontem é que o Bolívar foi para o Maracanã para se consagrar, né? Já estava na frente do grupo, veio para marcar o Flamengo na frente, marcar pressão sobre o Flamengo, até conseguir uma meia hora de jogo, apesar de sofrer logo no início decente, em que foi melhor que o Flamengo durante essa primeira meia hora de jogo. Agora, você vem para o Maracanã para marcar pressão, com 3 lá na frente, você vai abrir espaço atrás. Ainda eu acho que muito da jogada do Tite é essa jogada de bola longa no Pedro. E o Pedro jogou uma partida muito boa, né? Dominando as bolas, dando sequência. Aí se abriu esse flanco lá atrás, acabou tomando uma sacola. Veio para se consagrar, saiu com uma sacola. O Bolívar, provavelmente, inclusive, deve ser o primeiro do grupo, porque tem o último jogo em casa contra o Palestino. Mas, de qualquer jeito, o plano do Bolívar de sair daqui demonstrando que podia enfrentar uma potência da América do Sul deu tudo errado, né? As partidas, além do Gerson que eu já citei, partida muito boa do Pedro, partida muito boa do Cebolinha, e isso também é outra coisa. Quando teve o período de oscilação, o Cebolinha estava fora, e isso também foi esquecido. Tinha uma sequência muito dura de tabela no início do Brasileiro e fora, e o Tite foi bastante ironizado com, olha, tá fazendo tabelinha de desculpa e tal, não sei o quê, e agora ele tem uma sequência no Maracanã, e quando ele tem essa sequência no Maracanã com descanso, o time dele, com os ajustes, enfim, começou a andar. Então eu acho que foram muito precipitadas as notícias sobre a aposentadoria do Tite, né? E aí vamos deixar aqui no meio do jogo morreu o Apolinho, né? Que é um jornalista rubro-negro, já foi técnico do Flamengo, é formador de muita gente aqui. Então acabou sendo uma noite para o rubro-negra com um gosto de felicidade e tristeza ao mesmo tempo.
Bom que você tenha falado, Rodrigo, já ia tocar nesse assunto. Sim, faleceu o Apolinho. Para quem é do Rio de Janeiro, como o Rodrigo Matos, eu morei bastante tempo no Rio de Janeiro, então conheço bem. Uma das figuras mais icônicas do rádio esportivo e do jornalismo esportivo do Rio de Janeiro. Foi técnico do Flamengo, sim, treinador do Flamengo em 1995, por aí, né? Dirigiu o Romário, aquela turma toda, o Super Flamengo, aquele Flamengo que tinha um monte de craques. Era um cara criador de inúmeros bordões, enfim, uma figura muito querida, né, no Rio de Janeiro. E por falar em figura querida, né, o jornalismo esportivo também, lamentavelmente, perdeu o grande Antero Greco, jornalista completo, faleceu, foi anunciada a morte dele nesta manhã. Um grande cara, o Antero eu conheço bem mais de perto, trabalhou comigo por 7 anos, o tempo que eu estive na SPN, trabalhou lá. E no caso do Antero, quando você fala uma pessoa querida, não é força de expressão. Era uma figura solar, bem-humorada, inteligente, com uma cultura geral inacreditável. Era uma figura muito doce, um cara muito legal. Ficamos todos muito tristes aqui pela morte do Antero Greco e também do Apolinho. Grandes caras. Eu posso falar mais do Antero Greco, esse eu conheci de perto e era uma figura realmente Gentil, né, Tironi? adorável. De uma gentileza, de uma doçura e de uma inteligência. Um cara que é jornalista esportivo e não sabe, cara, ele é um cara que sabia de tudo, tinha uma cultura geral imensa, uma figura maravilhosa, o Antero, e também o Apolinho, um cara muito importante no jornalismo esportivo do Rio. Mili, por favor, suas palavras. Sobre Antero, né? Eu não conheci pessoalmente, mas ele fazia comigo uma coisa que é muito rara as pessoas conseguirem fazer. Ele me fazia rir. E isso também, nesse nosso mundo do jornalismo esportivo, é difícil, né? A gente viu programas forçadamente tentando fazer pessoas rirem de uma maneira meio abobada, mas ele, além dessa cultura toda, ele deu leveza ao jornalismo. E com a estética do terno e da gravata. Então, era contradição. Alguém tão leve, vestindo um terno e uma gravata numa bancada esportiva, fazia a gente rir tanto, né? Então, fica aqui o agradecimento. 67 anos, a morte é sempre inaceitável, né? A do Apolinho, a do Antero. 67 anos é cedo demais, né? É muito, muito cedo. E em relação ao Apolinho, eu sou do Rio, né? Eu aprendi a gostar de futebol ouvindo futebol pelo rádio. A voz dele foi a voz que me embalou. Eu lembro da notícia que ele ia ser treinador do Flamengo, que foi uma coisa meio absurda, né? Meio exótica, mas nunca escondeu a paixão dele pelo Flamengo. E então eu sei que é triste, mas assim, 87 anos a gente é um pouco menos inaceitável, embora ainda seja, né? A poesia disso é que ele morreu na noite que o Flamengo deu um chocolate, né? É uma expressão que eu acho que é dele. E ele morreu feliz, né? Vendo o time dele jogar bonito, com o Gerson brilhando e De La Cruz também, essa dupla que tanto medo vai dar em quem é antes como eu. Mas é isso, fica o lamento aqui. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Rodrigo falou. A gente anda numa fase de sentenças, né? A gente não reflete mais, a gente sentencia. Então, se perde, tem que sair. É ruim, não serve. Se ganha, nossa, maravilhoso, agora vamos, agora vai. E não, a vida não é assim, né? A vida acontece exatamente entre esses extremos. Acontece no miudinho, acontece nas coisas pequenininhas. Na memória que a gente vai ter do Antero rindo na bancada e na memória que a gente vai ter do Apolinho gritando gol e gritando seus bordões, né? É isso que fica pra gente. E é isso que importa. E aí, Mili? Mili não, desculpa, Alicia. Acabei de falar com a Mili. Bom dia, gente. São aquelas notícias que a gente no jornalismo nunca quer dar, né? E eu, assim como a Mili, sempre valorizei muito a companhia do Antero, mesmo antes de ser jornalista, naquela época em que a gente esperava a notícia, né? A notícia não chegava até a gente de todos os lados, a gente precisava esperar chegar a hora do Sport Center, a hora dos jornalistas que a gente mais gostava, para de fato saber o que estava acontecendo. E saber o que estava acontecendo na voz do Antero, na voz do Amigão, era um alento,
mesmo, né? E essa questão da leveza que a Mili colocou, ela quase que né, a quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você, vindo de um cara que era muito culto, né? Até usar o verbo no passado ainda é dolorido. De um cara culto, profundo, gentil, que desafia, né, o que Nelson Rodrigues colocou para nós sobre a unanimidade, porque Antero era uma unanimidade genial, né? Continuará sendo, e são muito poucas as referências no jornalismo e no jornalismo esportivo que eu acho que nos restam. E o Antero era uma delas. Eu tive o privilégio de dividir com o Antero também um clube de futebol, né, a paixão pelo mesmo clube, pela história, e uma pessoa que sempre fez isso com muito respeito, né, mesmo num ambiente polarizado, né, nas redes sociais, em lugares de muita hostilidade, o Antero sempre fez isso com respeito por todo mundo e com a leveza e esse humor que eram muito característicos dele. Eu fico muito, muito, muito triste, né? O Palmeiras perde um dos seus maiores torcedores, o jornalismo esportivo perde um dos seus maiores jornalistas, e é isso, né? A vida tira da gente as pessoas antes da hora, e a gente precisa aprender a seguir sem elas. E para voltar para o assunto dentro de campo, quero deixar, desculpa, gente, só antes sobre o Antero, deixar um beijo enorme para a família. É muito difícil viver o luto público, né, em que as pessoas comentam e dão as notícias, às vezes a gente não está pronto. Então, um abraço muito forte na família, nas pessoas queridas, nos amigos mais próximos do Antero nesse momento. E para falar sobre o futebol, em um lugar onde a gente tem muito menos delicadeza do que o Antero sempre teve, eu estou nesse grupo de pessoas que o Rodrigo falou, que sentenciou o Tite não à aposentadoria, mas em relação ao trabalho dele no Flamengo, né? Vale lembrar que o Tite está no Flamengo desde o ano passado, então esse tempo para colocar o time para rodar, diferentemente do caso do Zubeldia, do Milito, que chegaram ontem, eu acho um pouco difícil de colocar, né? Que ele ainda está ajeitando o time, porque esse time ele ajudou a construir, ajudou a fazer as contratações, mas de fato ontem esse time demonstrou todo o potencial que a gente sabe que ele tem, né? E o Flamengo é sempre esse clube que, mesmo quando não está bem, ele gera preocupação, porque você sabe que o potencial reprimido está ali e ele pode aparecer a qualquer momento, né? Seja no pé de um jogador genial, seja numa jogada individual, seja no coletivo, como ele de fato funcionou ontem, né? O Bolívar é um time muito duro de bater, né? O Palmeiras, no ano passado, curiosamente, bateu o Bolívar pelo mesmo placar no Allianz Parque, mas disputando até a última rodada a primeira colocação do grupo, primeira colocação que o Bolívar deve garantir com uma certa tranquilidade esse ano. Então é uma vitória muito grande, é uma vitória maiúscula, e que, de novo, deixa todo mundo naquele, pô, será que agora vai engrenar e o Flamengo vai atropelar todo mundo? Mas eu, né, como aprendo com a Mili todos os dias, é isso, a gente não pode sentenciar nem de lá, nem de cá, né? Acho que vale a pena esperar. A vitória sobre o Corinthians foi uma vitória tranquila, mas o Corinthians é um clube que só venceu uma equipe da Série A no Brasil esse ano, então também essa é uma vitória que precisa ser analisada com cuidado, mas a vitória de ontem, certamente uma vitória gigante para o Flamengo. Mas que dia triste, né? Pelo Apolinho e hoje agora pelo Antero. O jornalismo fica mais pobre.